Começar aqui, rapaz. Tem um assunto que tá dando o que falar. Um assunto que tá dando o que falar. Eu tava até pensando em falar sobre ele. E o assunto é carboidrato. O grande vilão, carboidrato. Mas será se ele é vilão mesmo? Será se ele não é? Ele é vilão, ele é aliado? Bom, o que é que eu quero falar sobre o carboidrato? O carboidrato, hoje em dia, ele está sendo visto como vilão, né? Agora, quando é que ele é vilão e quando é que ele é aliado? O carboidrato, ele só é vilão se ele for mal utilizado. Como assim? Como assim mal utilizado? O abuso de carboidratos simples, certo? E a frequência do consumo de carboidratos simples, né? Porque a gente divide os carboidratos em níveis de complexidade, né? Vou dizer assim para ficar mais fácil de entender, né? Níveis de complexidade, né? Por exemplo, nós temos os carboidratos simples, que eles chegam mais rápido, eles são mais rapidamente disponibilizados na corrente sanguínea, né? E temos os carboidratos complexos, né? Eles demoram um pouquinho mais para chegar lá. Agora, eu não vou falar sobre a questão do índice glicêmico, porque tem a questão da carga glicêmica. Não vou falar sobre isso, não. Eu só vou dizer aqui, eu só vou falar aqui sobre os carboidratos, né? A gente tem esses dois tipos, certo? Aí, então, os simples, como eles são disponibilizados muito rapidamente no sangue, eles vão elevar a insulina muito rapidamente também. E a gente sabe que quando a gente aumenta demais a insulina, vai aumentar a captação de glicose, beleza? Mas como vai ter muita insulina, isso pode acabar gerando um quadro de resistência à insulina, né? Então, por exemplo, se a pessoa consome muito carboidrato simples, ele vai elevar a insulina, aí pode gerar o quê? Pode gerar fome, porque vai ter muita insulina, a pessoa está, vamos dizer assim, com a resistência baixa à insulina, né? Então ela vai absorver aquele carboidrato e vai fazer o quê? Vai ter uma baixa disponibilidade de carboidrato na corrente sanguínea. Isso vai dar aquela fome, tem gente que sente um mal-estar e tal, a gente fica estressado, né? Quando tá com fome, às vezes a gente sabe que é fome, aí vem um estressezinho, mas é fome porque a a glicemia baixou e tal, né? Então é mais ou menos isso. A gente tem o carboidrato simples, alta disponibilidade, e temos o carboidrato complexo de baixa disponibilidade, né? Então, aí outra coisa, né? Aí as pessoas elas consideram, quando elas consideram o carboidrato como vilão, elas querem cortar o carboidrato, né? Cortar ali a quase zero, se não zero. E quando eu falo carboidrato, eu falo carboidrato de um modo geral. Não estou falando do açúcar, não, né? Tem gente que fala mal do açúcar, tem que cortar o açúcar, né? A gente sabe que o açúcar ele também ele é um carboidrato simples, né? Então ele entra nesse quadro aqui do carboidrato simples, que tem muita disponibilidade e aumenta demais a insulina, né? Não vou nem entrar no mérito do açúcar, não. Mas falando do carboidrato do modo geral. Aí qual é o problema de cortar assim de uma hora para outra, ou querer zerar o carboidrato, né? Nós temos alguns tecidos que, tipo assim, que são sedentos por glicose, né? Que são principalmente, eu vou dar dois exemplos aqui para ficar legal aqui. São os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos têm uma alta preferência pela glicose, até porque eles não têm mitocôndria, né? Eles não fazem a respiração celular. A fonte de energia deles é a glicose. E também
os neurônios, né? Os neurônios, eles têm outras vias metabólicas, mas eles dão preferência à glicose, né? Então, eu vou pensando nesses dois exemplos que eu dei aqui, quando você tem um excesso ou uma falta da glicose, você mexe assim no seu carboidrato, a sua glicose, você vai afetar drasticamente o funcionamento desses dois exemplos, né? Que se você cortar de uma vez, no caso dos neurônios, né, vai dar aquela falta de ânimo, vai reduzir um pouquinho o desempenho físico, né? O excesso vai gerar aquele quadro de tem até um exame que o pessoal faz para saber se está com pré-diabetes, diabetes, né? Que é aquela hemoglobina glicada, né? Que a glicose ela vai grudar na hemoglobina, né? No glóbulo vermelho. Mas ele é mais para sinalizar que realmente tem uma glicose elevada, porque a vida do glóbulo vermelho é uma média de 3 meses, né? Então o cara sabe que se o cara está com a hemoglobina glicada, o cara teve picos de glicose nesses últimos 3 meses. Então, se você mexe no carboidrato, você vai alterar as funcionalidades dos seus glóbulos vermelhos do seu neurônio, né? A principal que a gente percebe logo de cara é essa questão do neurônio, né? Do nosso cérebro, né? De pessoa mudar o ânimo, ficar meio para baixo, não vou ali porque eu tô cansado e tal. É a falta do carboidrato, né? Aí, outra coisa interessante a respeito do carboidrato, que eu quero falar aqui, é a questão do estresse. O estresse, ele afeta o equilíbrio da glicose também. E o motivo para o estresse afetar o equilíbrio da glicose é a questão do cortisol. O cortisol também, ele é considerado como vilão. Só que o cortisol ele só é vilão em alguns casos e em alguns momentos, mas o cortisol ele faz parte ali do equilíbrio da vida para manter o nosso organismo funcionando bem, né? Principalmente o nosso cérebro. Então, o cortisol ele tem uma função de elevar a glicose circulante, certo? E ele também estimula a síntese de glicose pelo fígado, é o que nós chamamos de glicose endógena, né? Ele estimula a gliconeogênese, né? E ele também aumenta a insulina, a resistência à insulina, para poder essa glicose lá que está circulante lá, se mantenha lá. Os outros tecidos não absorvam essa glicose e baixe a glicemia, né? Então, qual é a intenção do cortisol? É disponibilizar a glicose, né? E fazer com que essa glicose permaneça ali disponível, né? Porque o estresse ele é considerado, assim, o nosso corpo considera como uma situação de risco, né? Ele tem que se preparar, tem que estar ali alerta, né? Aí ele vai estar disponibilizando ali a glicose para os músculos, né? E para os neurônios que vão fazer a questão da ação, né? Então, essa é uma das principais funções do cortisol ligado à glicemia, né? Ele vai levar a glicemia pela glicose endógena, né? E vai aumentar a resistência à insulina para essa glicose permanecer disponível para os principais tecidos que dependem da glicose, né? Se o carboidrato da dieta for mal distribuído ou mal administrado, nessa questão de complexo e simples, né? O corpo ele vai ganhar eficiência na produção da própria glicose, né? Dessa glicose endógena. Se o nosso corpo ganhar essa eficiência, né? Aumentar essa eficiência na produção de glicose endógena, o que pode acontecer? A pessoa não vai sentir fome, porque já tem glicose circulante, né? A pessoa não estou com fome não, estou com energia. Está com energia porque é a glicose endógena, né? E a pessoa pode engordar, né? Principalmente na região do tronco, ali do abdômen, né? Porque o cortisol ele também estimula a síntese de gordura, né? E uma coisa que é interessante falar aqui também
é essa questão dos carboidratos. Os carboidratos simples, eles podem ser consumidos sem medo, o pessoal também tem medo, também depende do tipo de carboidrato simples, né? Evitar aí os industrializados, né, em excesso, que é próximo da atividade física, ou antes ou depois. Você, tipo assim, não precisa ter medo, né? Porque se você vai fazer atividade física, o músculo ele vai estar captando glicose. Então o simples ele pode ser encaixado aí. É um momento, digamos, adequado, né? Eu vou até fazer depois um outro vídeo falando do consumo de carboidrato ligado ao exercício, né? Aqui eu quero só falar mais ou menos sobre o carboidrato, né? E já os carboidratos complexos, eles vão fazer parte ali da dieta, né? Porque eles que vão segurar por maior tempo a glicose no sangue, né? A disponibilidade de glicose no sangue. Esse mau uso da dieta, né? Essa má distribuição ou má administração da dieta que pode afetar a dinâmica glicêmica, né? Então, é por isso que é tão importante a pessoa ter cuidado com a alimentação, né? E ainda mais nos dias de hoje, né? E quando eu falo cuidado, eu não quero dizer comer muito pouco, né? O pessoal diz, eu estou tendo cuidado, eu estou comendo bem pouquinho. Não, não é. É você comer pensando nos nutrientes. Geralmente a gente come pensando no sabor, né? Não é errado, agora também não pode exagerar demais, né? Pensando justamente nessa questão nutricional da disponibilidade da glicose, né? Que aí pode acabar interferindo aí na dinâmica da glicose, dinâmica da insulina e que pode gerar aí diabetes, tipo 2, essas coisas, né? Então acho que é mais ou menos isso que eu queria falar, né? Vou tentar fazer um resumão aqui, que eu não sei se ficou claro. Eu falando aqui, não sei nem se eu entendi o que foi que eu disse aqui. Deixa eu fazer um resuminho aqui, porque eu anotei tudo bem bonitinho aqui, ó. Então, carboidrato só é vilão se ele for mal administrado, se ele for, se ele for mal distribuído durante o dia, certo? Os carboidratos simples, você pode dar preferência para consumo próximo a uma atividade física, porque esse carboidrato ele vai ser utilizado ali como fonte de energia pelos músculos, né? Quando é tomado antes, quando é consumido antes e quando é consumido depois, o nosso corpo está ali sedento ali por carboidrato, né? É difícil controlar estresse, né? Mas é muito importante a pessoa controlar essa questão do estresse para que os níveis de cortisol se mantenham equilibrados, porque cronicamente o cortisol desequilibrado ele vai afetar principalmente nessa questão da glicose endógena, que pode gerar esse quadro de resistência à insulina, a excesso de glicose endógena, que pode levar a diabetes e tudo mais, né? Eu sei que é difícil controlar o estresse, mas tem que tentar, né? Às vezes, a má administração dos carboidratos na dieta vão gerar essa escassez de glicose no sangue, e essa escassez de glicose no sangue já vai gerar um estresse pela baixa disponibilidade de glicose, que vai fazer a pessoa, né, o nosso corpo, liberar mais cortisol para ter que produzir mais glicose endógena para poder ter aquela disponibilidade. Então, no final das contas, é justamente a má administração dos carboidratos da dieta que vão influenciar o nosso corpo a ter que produzir o próprio carboidrato, né, a glicose endógena, né, desencadeando essa função do estresse, né, que vai levar aí, a longo prazo a algum problema de saúde, né. Eu acho que é mais ou menos isso. Acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. Depois eu vou falar do carboidrato ligado ao exercício. Aqui é ligado ao dia a dia, né?
mas eu vou falar ligado ao exercício, que é importante, porque tá muito falado, negócio de low carb, dieta low carb, jejum intermitente, a perda de gordura, né? Então isso também vai afetar a dinâmica tanto a dinâmica da glicose como a dinâmica do cortisol, que a dinâmica do cortisol vai influenciar na dinâmica da glicose, né? Então é isso, eu acho que é só isso mesmo. Show de bola.